Fala pessoal, e estamos de volta aqui hoje para resolver o exercício da atividade 3, que fala sobre logaritmos, né? Então, o primeiro exercício, exercício número 1 da atividade 3, é esse que está na tela. Lembrando que esses exercícios foram propostos depois da aula de propriedades de logaritmo, tá? Então, obviamente, nós vamos ter que usar uma ou mais, né, daquelas atividades trabalhadas na aula 3 para poder resolver esse exercício. Então, o primeiro exercício é o seguinte: dados que o logaritmo de A é igual a 5 e o logaritmo de B é igual a 3, calcule o logaritmo de A vezes B. Então, essa propriedade é a propriedade do produto. A propriedade do produto diz o seguinte: se eu tenho o logaritmo de A vezes B, eu posso trabalhar esse logaritmo aqui como logaritmo de A mais o logaritmo de B, ok? Então, como o logaritmo de A é 5 e o logaritmo de B é 3, então o logaritmo de A vezes B vai ser 5 mais 3, que é igual a 8. Super fácil, beleza? Vamos para o próximo aqui, vamos ver o exercício 2 agora. Descer aqui. 2. Vou fazer o 2 e direto 3. Acompanha aí. Logaritmo de A é 5 e o logaritmo de C é 2. Calcule o logaritmo de A dividido por C e depois de A vezes C. Bom, no exercício 1 era o produto. Nesse exercício 2, na letra A, é divisão. No produto, nós somamos. Na divisão, subtraímos. Então, o logaritmo de A dividido por C, isso aqui pode ser entendido como logaritmo de A menos, agora é menos, que é divisão, o logaritmo de C. Bom, o logaritmo de A é 5. O logaritmo de C é 2. Então, 5 menos 2 é 3. Na letra B é o produto de novo, igual ao exercício número 1. Então, como é produto, é soma. Logaritmo de A mais o logaritmo de C. Nesse caso, então, vai ser 5 mais 2, que é 7. Exercício 3. Qual o valor do logaritmo de 2 elevado a menos 3 na base 2? Aí nós vamos usar aquela propriedade que muitos chamam de propriedade do peteleco. A gente dá um peteleco nesse expoente e traz ele aqui para frente do logaritmo. Então, esse logaritmo de 2 elevado a menos 3 na base 2, ele pode ser entendido como menos 3, então esse menos 3 vai vir aqui para frente, vai ficar menos 3 multiplicado pelo que sobrou, que é o logaritmo de 2 na base 2. E nós já vimos nas aulas anteriores, inclusive aqui nós vimos em sala de aula, que se eu tenho um logaritmo de um valor na mesma base que aquele valor, vai dar 1. Então, esse logaritmo de 2 na base 2 é igual a 1. Então, a resposta final aqui vai ser menos 3, que é esse menos 3 aqui, multiplicado por 1, que vai dar menos 3. Só lembrando, né, como que a gente faz esse logaritmo aqui? Eu tenho aqui 2 elevado a qual número que vai dar 2? Só pode ser 1. Por isso que sempre acontece, se eu fizer o logaritmo de um número e a base for o mesmo valor que esse número, sempre vai dar 1. Tá? Então, vamos ver agora o último exercício, que é o exercício 4 dessa aula, né? Esse podia ser considerado o mais difícil dessa sequência aqui de 4 exercícios. Sabendo que o logaritmo de 2 é igual a 0,30, encontre o valor do logaritmo de 10 na base 2. Aí aqui tem até a dica, né? Podemos escrever o logaritmo de 10 na base 2 como logaritmo de 10 dividido pelo logaritmo de 2, utilizando a propriedade de mudança de base que eu expliquei na aula anterior, na qual temos que o logaritmo... aí eu expliquei exatamente essa propriedade aqui. Isso aqui é a expressão geral da propriedade. Se eu tenho um logaritmo de um número numa base e eu quero mudar de base, sempre que eu quiser mudar de base, eu posso fazer o logaritmo
desse x na base que eu quiser, qualquer base, dividido pelo logaritmo da base anterior na base nova que eu quero. Então eu vou fazer isso. Ele quer o logaritmo de 2 na base 10. Aqui ele já deu até meio caminho, né? Nós sabemos que o logaritmo... Aliás, eu falei errado. É 10 na base 2, né? Logaritmo de 10 na base 2, eu posso escrever... Então eu estou mudando essa base 2 para base 10. Quero mudar para base 10. Lembrando que quando a base for 10, não é obrigado a escrever a base. Então, eu vou fazer primeiro o logaritmo do logaritmando aqui. Logaritmo do 10 na base 10. Mas eu não vou colocar a base, como a base é 10. Agora, se fosse outra base, eu teria que colocar. Dividido pelo logaritmo da base anterior, que era a base 2, na base nova, que é a base 10. Não vou escrever aqui de novo, como a base é 10. Bom, logaritmo de 10 na base 10, mesmo que eu falei no exercício 3, logaritmo de um número na base que é o mesmo valor que esse número, vai dar sempre 1. Então aqui em cima vai dar 1. E o logaritmo de 2 na base 10 está determinado aqui, 0,30. Ok? Então a resposta é essa. Mas para uma fração, a gente sempre tenta colocar o numerador e o denominador como números inteiros, sempre que possível. E aqui é possível. Basta multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 10. Então, se eu multiplicar por 10, aqui nem é uma seta, né? Aqui é um sinalzinho de igual. Aqui é igual. 1 vezes 10, 10. 0,30 vezes 10 vai dar 3. É como se fosse 30 centavos vezes 10 vezes. Pega 10 vezes 30 centavos, vai dar 3. Então, a resposta final é 10 terços. Então, aqui no Google Sala de Aula, né? Deixa eu apagar aqui. Vocês deveriam ter colocado o e-mail de vocês, né? Um e-mail que... Na realidade, o e-mail acho que já preencheu automático, né? O nome de vocês deveriam escrever. A turma, qual a turma? Aí a primeira resposta, logaritmo de A e logaritmo de B, calcula o logaritmo de A vezes B, então era só somar 5 mais 3, 8, marcaria 8. Aqui A é 5, C é 2, divisão, vai subtrair, 5 menos 2 dá 3, então na letra A daria 3, então tenho essa alternativa ou essa, tá? Mas vamos ver a letra B. A vezes C vai ter que somar. Então vai ser 5 mais 2 vai dar 7. Então essa aqui não pode ser. Então tem que ser essa alternativa aqui. O exercício 3. A propriedade do peteleco. Passa esse menos 3 aqui para frente. O logaritmo de 2 na base 2 é 1. Menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. E o último exercício, que era a mudança de base, né? Nós fizemos toda aquela mudança de base, nós vimos que deu 10 terços. Seria essa alternativa. Clicava em enviar, depois concluía a atividade. Tá bom, pessoal? Espero que tenham entendido. Se não entendeu e ainda mesmo assim com esse vídeo ficou dúvida, por favor, mandem uma mensagem para mim. Peçam para eu refazer de uma outra maneira, que eu refaço sem problema nenhum. Pode comentar aqui no vídeo ou lá na nossa plataforma mesmo, algum comentário enviado para mim, ok? Bons estudos para vocês!